Fala, gente! Estamos começando o segundo episódio do BPO Cast. E hoje nós temos aqui alguns assuntos que vai mexer com o teu brilho. Você que é dono de pequena e média empresa, que quando começou a empreender achou que todas as suas habilidades técnicas seriam suficientes para que você pudesse se tornar um empresário. Hoje a gente vai ver na prática que não adianta a gente só ter conhecimento técnico, que se a gente não souber de gestão, se a gente não entender um pouquinho de finanças, na verdade nós estamos brincando de ser empresário. Bom, antes de nós começarmos, deixa eu aqui fazer um pano de fundo, e falar algumas coisas para vocês. Primeiro, é que se você chegou aqui com a intenção de você olhar como esses gurus da internet, é melhor você não olhar e não continuar assistindo esse vídeo, não ouvir esse áudio, porque aqui a gente não vai passar a mão na tua cabeça. Segunda coisa que eu preciso te falar é que nesse exato momento pode ser que tenha alguém na tua empresa roubando o seu dinheiro e você não sabe. Choca você ouvir isso, mas é uma grande verdade. Quer saber por quê? Grande parte das pessoas coloca uma pessoa amiga, coloca o namorado, coloca o marido para cuidar do financeiro. Por que faz isso? Porque entende que é uma pessoa de confiança. Mas eu quero quebrar esse paradigma com você hoje e te dizer. Se você colocar uma pessoa no teu financeiro só porque é de confiança, mas ela não tem habilidade para fazer aquilo, não vai adiantar nada. Então, grande parte das pequenas e médias empresas, elas têm problema porque elas não sabem para onde vai o dinheiro, não conhecem o ciclo financeiro e não fazem ideia qual é o caminho correto que isso precisa fazer. Mas eu também tenho uma notícia boa para te dar. Se você chegou até aqui e você permaneceu, é porque você não faz parte das pequenas e médias empresas que quebram entre os primeiros 17 e 24 meses, que é quando a gente entende que elas entram para a estatística das empresas que desistem, que não foram forjadas para continuar. Por isso, eu quero te convidar hoje a você ficar aqui, você pegar papel e caneta e mais importante do que isso é você entender que o trabalho do dono não é confiar, o trabalho do dono é conferir. Bom, diante disso, não posso ficar aqui sozinho, porque se eu ficar falando aqui sozinho, financeiro por si só já é um assunto muito maçante e a minha ideia não é cansar vocês, mas pelo contrário, fazer com que vocês não tropecem nas mesmas pedras que eu tropecei. Sou filho de comerciantes, meu pai foi empresário, minha mãe empreendeu por muito tempo, meu irmão empreendeu por muito tempo e eles tiveram 3 coisas que são iguais para todos eles e que eu não posso cometer esse mesmo problema, cometer esse mesmo erro. E nada de errado eles terem passado por isso. Mas eu tenho que aprender com os erros dos outros e principalmente também enxergar as possibilidades que eu tenho para que eu não tropece na mesma pedra. Isso não é ser oportunista, isso não é ser aproveitador, isso de fato é você entender e valorizar o seu tempo. Então, quais foram os erros que eles cometeram que foi singular e que eu não posso cometer os mesmos? Primeiro, misturavam o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Eu acredito que você já se mexeu na cadeira porque pode ser que isso esteja acontecendo com você também. Segundo erro que eles cometiam, o prazo médio de pagamento sempre foi menor do que o prazo médio de recebimento. Agora ficou mais difícil porque talvez você não faça nem ideia do que eu estou falando. E a terceira coisa que eles cometiam muito, eles achavam que o cheque especial, o famoso limite, e alguns bancos vão mudando o nome com o passar do tempo, eles achavam que aquilo também fazia parte do saldo bancário deles. E todos os meses eles utilizavam o dinheiro, o famoso cheque especial, e o resultado, juros altíssimos, no final do mês eles tinham a sensação de que eles não viam dinheiro e na verdade isso não era só uma sensação, isso era uma realidade. Pensando nisso, trouxe uma profissional especialista na área dela para bater um papo comigo aqui, para eu entender um pouquinho, apesar de ser uma área que eu não uso. Vou confessar para vocês que eu não uso e daqui a pouco vocês vão entender por que eu não uso. Mas tudo bem se você usar também, não tem nada de errado nisso. De repente, depois, quando eu ver a edição, talvez eu precise um pouquinho do trabalho dela. Mas eu vou pensar ainda no final e eu conto para vocês. Mas eu estou recebendo aqui Amanda Rodrigues, que é uma das maiores e melhores profissionais da área dela. Talvez eu esteja maximizando, mas eu acredito que em breve vocês vão ouvir falar muito pela dedicação, pela atenção, pelo profissionalismo, pelo empenho que se dedica. Então, a gente às vezes tem o costume de falar tão bem da empresa dos outros, às vezes a gente fala tão bem de empresas que a gente nem conhece, mas não valoriza a empresa dos nossos amigos. Então, ela cuida das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha esposa. Então, nada melhor do que falar bem de alguém para continuar atendendo melhor o trabalho. E não só por isso, mas é porque faz um trabalho com excelência. Então, estou recebendo aqui, Amanda, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Carol Rodrigues. Carol Rodrigues, que vergonha, gente. Errei o nome dela. Agora, cuidado agora quando você for fazer maquiagem com ela. Como eu errei o nome, pode ser que isso dê problema. Pode, obrigada, Desculpa. Douglas. Imagina, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. E aí, me fala um pouquinho o que você faz, o que a tua empresa faz, quem é você, quanto tempo você está no mercado. E desculpa mais uma vez por errar. Imagina. Eu tô há 8 anos na área, né, de maquiagem.
Eu iniciei porque a minha mãe era comerciante, ela fazia vestido de noivas, eu já estava atrelada a esse mundo. E há 2 anos eu decidi largar tudo, todo o trabalho que eu tinha paralelo, só para maquiar. Então é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu venho investindo aí, quero crescer cada dia mais. E você maquia qual tipo? Tem público específico? Não tem público específico. Maquio madrinhas, debutante, mas o meu foco atual são noivas. São noivas. Isso. E como é que é fazer isso? Trabalhar com os sonhos das pessoas? Nossa, é muito bom, muito bom. Eu gosto muito, por isso que eu escolhi, porque é uma área que ela não é fácil, é uma área que realmente, às vezes, você acaba se estressando um pouco, tem ali uns problemas, você tem que saber lidar, né? Porque você tem que montar um cronograma, você tem que cuidar do momento, tem que cuidar dela, tem que ter paciência para ela. Então, é uma área que ela não é fácil, mas é uma área, assim, que quando você consegue entrar, é maravilhosa. E dá dinheiro? Dá. Se souber levar, dá. Se souber organizar. Eu fiquei sabendo que você também é professora, que você ensina isso para outras meninas. Como é que é isso? Sim. Também é outra parte que eu gosto muito. Eu sou professora no projeto Tesourinha. Eu sou voluntária lá. Então, eu ensino outras meninas a seguir a mesma carreira que eu e ganhar dinheiro, né? Porque a maioria das meninas que estão ali, elas não têm condições de estar investindo num curso, investindo no material. E o projeto ele vem justamente para atrelar essas meninas ao mundo da beleza. E como é que é você trazer autoestima para as pessoas? É muito bom, é muito gratificante. Por isso que eu gosto tanto da minha área, porque às vezes eu recebo uma cliente que ela está com a estima baixa, ela está chateada, ela está vivendo um problema, e ali eu consigo transformá-la em um momento diferente, trazer ela ali, ficar feliz. A gente tira foto, a gente conversa, eu brinco. Eu falo que eu não sou maquiadora, eu sou psicóloga. Por quê? Porque eu sei de todos os problemas que acontecem na vida dela. E porque eu tenho que saber lidar com aquilo também. Então, ela conta os segredos dela para mim quando ela está ali na minha cadeira. Então, eu brinco que a gente não é maquiadora, a gente é psicóloga. E como é que você faz para separar a pessoa física da pessoa jurídica naquele momento da atuação de trabalho? Como é que você faz? Então, não tem muito essa separação, viu? A Carol, física, ela tá ali no jurídico o tempo inteiro. Então, a gente não separa CPF e CNPJ. A gente está ali misturado em todos os meios, na forma de tratar, na questão financeira. Então, o CNPJ e o CPF estão sempre ligados. Atrelados 100%. Sempre atrelados. E aí, como é que você decidiu que você olhou para a profissão e falou, bom, é esse caminho que eu vou seguir? Como é que você tomou a decisão de entender que você queria, então, ser uma empresária? Eu trabalhava CLT, só que eu não gostava. Por quê? Porque eu achava maçante aquilo, de estar ali todos os dias, fazendo todos os dias a mesma coisa, e o que eu não gostava, né? Eu sou formada em estética e cosmética também, fiz faculdade. E aí eu fui trabalhar com um médico, só que eu ia forçada todos os dias, não era aquilo que eu queria para mim. Então, a partir daquele momento, eu decidi que eu queria empreender, porque eu queria viver do que eu gostava. Bacana. E quando você tomou essa decisão, como é que foi o apoio das pessoas que estavam ao seu redor? Olha, eu não tenho o que reclamar, porque lá em casa todo mundo é comerciante, né? O meu marido é autônomo, meu pai é autônomo, o meu irmão é autônomo, a minha mãe, então não tive assim, empecilhos, todo mundo me apoiou sempre. Então eu tenho esse apoio em casa já diretamente da minha família. Sabe que você é um ponto fora da curva, né? Sim. Porque, basicamente, no Brasil, nós não somos estimulados a empreender. Sim. Né? Eu escuto muito isso. Quando eu converso com as minhas alunas, elas sempre falam, nossa, mas minha mãe não me apoia, fala que ser maquiador não é profissão. Mas eu acho que pelo fato da minha mãe, ela também mexer com a arte, ela costurar, ela fazer vestidos e ela empreender a vida inteira, então eu acho que ela acredita muito no meu potencial por causa disso. Ela se vê em mim, porque é uma coisa que ela também fazia, era uma coisa que ela também tentou. A minha mãe quebrou, não deu certo, mas é uma coisa que ela gosta de fazer o que ela ama, ela não troca a costura por nada. Por mais que ela tenha quebrado, ela continua trabalhando em casa, fazendo o que ela gosta. Ela não optou em arrumar um emprego, trabalhar registrado, não. Ela continua trabalhando de casa. Mas é fácil empreender? Não. Quais que são os principais desafios que você está enfrentando aí? Cuidar dessa parte financeira que a gente está falando, desligar um pouco o ponto que tudo só eu tenho que resolver sozinha, porque às vezes eu acredito que só eu sei fazer as coisas. Então fica aquele medo de você entregar aquilo que você está construindo na mão de outros, até por históricos, né? Que a gente escuta muitos. Então são 2 pontos ali
que eu estou um pouco perdida. Hoje você trabalha sozinha? Sozinha. Eu tenho uma parceira, né, a Sabrina, que mexe com os penteados, mas a gente é somente uma parceria. E aí, então, quer dizer, se precisar cobrar, é você que tem que cobrar. Se precisar dar um desconto, é você que vai dar o desconto. Então, você tira ali ó, o chapeuzinho da maquiadora e coloca o chapeuzinho do departamento eu sou recepcionista, financeiro. a fotógrafa, a maquiadora, a que cuida do administrativo, que cuida de tudo, sou eu. E como é que você faz para equilibrar todos esses pratinhos? No momento, eu tô ficando um pouco louca. Antes eu dava mais conta disso, mas no momento agora eu tenho ficado um pouco maluca, porque graças a Deus a demanda ela vem crescendo. Os maquiadores falam que 2022 vai ser o nosso ano, devido ao acúmulo de casamento por causa da pandemia. Então a gente vem de um acúmulo de noivos que não casaram em 2020, 2021 para 2022. Então, é um ano que está tendo uma procura muito grande. Então, eu não consigo dar conta de dar aula, de responder, de montar orçamento, fazer contrato. Então, está sendo difícil, mas a gente está levando. E como é que você faz hoje para captar cliente? Como é que elas chegam até você? Elas descobrem você pelo Insta? Como é que faz? O meu ponto mais forte é a indicação. Indicação. Como eu estou na área do casamento há muito tempo, os buffets já me conhecem. Muitos donos de buffets me conhecem. Então, eles já me indicam há muito tempo. Então, a maioria vem de indicação. E o segundo é o Instagram. O Instagram me traz bastante cliente também. E você hoje aceita maquininha de cartão de crédito? As pessoas podem... Existe boleto no seu segmento ou não? Tem boleto. Emite boleto? Link de pagamento, boleto, cartão de crédito. Na verdade, eu trabalho... A cliente ela tem que me pagar até o dia do casamento dela. A forma que ela vai fazer, para mim, não interfere. Ela pode fazer da forma que ela achar melhor. Bom, isso agora me causou um susto. O impacto? Então quer dizer que não é tão barato assim, já que a pessoa tem até a data do casamento para pagar. Sim. A área do casamento é uma área cara. Porque o investimento é muito alto. É um investimento. Isso mesmo. Porque eu fico imaginando assim, aconteceu um caso recente. Sim. Recente não, também não faz tão recente assim. Eu vou falar, depois pode ser que ela puxe minha orelha, mas aconteceu. Tá. A minha irmã, quando casou, a minha irmã mais velha, quando casou, ela contratou uma maquiadora e, sei lá, acho que faz 15 anos talvez que ela tenha. Sim. Eu acho que é isso. Eles namoraram acho que 20 anos. É verdade, namoro e noivado, 20 anos, e depois eles casaram. Tem já o meu sobrinho deve ter... Quantos anos? Acho que 12 anos deve ter o Eduardo, 13 anos. Sim. E aí, nas fotos do casamento dela, a gente percebeu o quanto a maquiadora era importante. Porque foi uma coisa assim, presencialmente a gente percebia, mas não tão gritante quando a gente viu as fotos. Sim. Quando a gente viu as fotos, naquela época também, os fotógrafos não tinham essas máquinas boas como o pessoal está usando hoje. Que tem hoje. Então, eram umas motos que explodia a tua... Sim. Eu acho que é isso que fala, né? Que a foto não estourar. fica estourar a foto. Estourou a foto. Quando a gente viu a revelação das fotos, que é de um sonho, ficaram... Tanto que ela não gosta de mostrar o álbum para ninguém. Tá vendo? E eu atendo lá no escritório, inclusive, um celebrante de casamento. E aí eu comecei a entender um pouco desse segmento, porque eu comecei a perceber que não era tão barato. Mas eu entendi que era um investimento e que tudo bem se você quiser fazer com uma pessoa mais barata que esteja começando. E alguém tem que começar. Sim. Mas também a gente tem que entender que quando a gente procura alguém que já tem qualificação para aquilo, obviamente que o preço também precisa estar atribuído junto na condição de valor. Porque aí tem uma diferença entre valor e preço. Isso mesmo, tem uma diferença. Até porque você acabou de falar uma coisa que é um ponto importantíssimo, que eu falo sempre para as noivas. Tem 3 coisas que você tem que investir no seu casamento: maquiagem, vestido e fotógrafo. O resto você pode errar em qualquer outra. Repete aí para ficar gravado. Fotógrafo, vestido e maquiagem. maquiagem. São as 3 coisas que você tem que pontuar no seu casamento. Porque são as 3 coisas que vão ficar. Então, o seu álbum todo ele vai estar atrelado ao seu fotógrafo, à sua maquiagem e ao seu vestido. A festa de casamento ela pode ter acontecido tudo. No álbum não vai sair. Agora, a maquiagem, se a maquiadora errar, se a costureira errar no seu vestido, vai estar o resto da sua vida gravado ali, como aconteceu com a sua irmã. Então, assim, é um investimento alto. A gente também investe alto. Os produtos que a gente compra para não acontecer isso, ou para a noiva chorar e a maquiagem não derreter, são produtos caros. Então, infelizmente, o investimento ele é alto. Por isso que está atrelado ali um valor mais alto quando a cliente ela quer, querendo ou não, um serviço de qualidade. Diante do que você está me falando, eu não enxergo mais o eu empresário, eu enxergo uma empresa de fato funcionando, porque a sua cabeça tem que estar voltada em todos esses departamentos. Enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui nos departamentos que a gente pode ir criando conforme você foi falando. Eu já vi o departamento comercial, porque alguém precisa receber os contatos, seja pelo Instagram, seja pela indicação do buffet. E o atendimento precisa ser feito com qualidade.
Pergunta, que horas que você atende essas demandas que você recebe? Geralmente é à noite. É um horário também que a cliente ela tá em casa. Uhum. Então, a cliente ela trabalhou o dia inteiro, depois das 8 horas que ela vai me contatar. Então, a maioria elas me respondem à noite. Então, é o horário que eu também estou em casa, então eu já junto. Às vezes é 1, 2 horas da manhã, a gente está conversando, a gente está se falando. Porque são o horário, às vezes, que elas podem. Né? Ou seja, você trabalha 24 horas. 24 horas. E quando você descansa? Não tem horário, né? Nunca. E isso te alivia ou te deixa preocupada? É que depende da onde você quer chegar. Eu estou no momento que eu quero crescer. Então, eu vejo isso como um fator importante para o meu crescimento. Eu sei que é desgastante agora, que às vezes eu estou cansada demais, eu acordo muito cansada, mas é justamente porque lá na frente eu quero olhar para trás e ver esse crescimento. Então, eu não vejo como uma coisa ruim. E o departamento financeiro? Porque agora a gente vamos fechar a portinha aqui do comercial, vamos Sim. entrar no departamento financeiro, que é a minha área. Sim. Quando chega no financeiro, você está terminando ali um atendimento. Quando a pessoa senta, é uma maca? Oi? Como chama? É uma cadeira. Uma cadeira. Uma cadeira. Então, quando a menina chega na cadeira, a mulher chegou lá na cadeira, ela já Sim. chega sabendo qual é o valor. Então, vocês já Sim, negociaram antes, essa parte comercial já a aconteceu. gente já negociou toda a parte de valores. Perfeito. Já aconteceu de você cobrar errado por conta dessa... Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Porque você tem uma tabela. Eu tenho um PDF. Um PDF. Então, eu tenho um PDF. Nesse PDF, eu explico como funciona o meu trabalho, qual é o valor, quanto ela tem que me dar de entrada e qual é a forma que ela tem que fazer com o restante. Como é que você controla quando ela deu a entrada? Geralmente, eu anexo esses comprovantes no contrato dela. Beleza. E aí você vai arquivando isso onde? Eu trabalho com Trello, então bacana. eu vou arquivando no Trello. Eu deixo no computador. Antes eu deixava só no computador, mas o meu medo é perder ali o computador e perder essas informações. Então, agora eu deixo no Trello. E aí, elas fazem depósito na tua conta? Sim. Ou pode passar no cartão também? Sim, pode fazer o boleto? São poucas que passam no cartão. A maioria transferência. Transferência. E Pix? Pix. Pix agora. Como é que você concilia a conta bancária? Não concilio, né? Vou misturando tudo. Transfere para a pessoa jurídica, já está na conta pessoal ali na mesma hora. Já vou transferindo esse valor. Então, eu não tenho esse cuidado. Isso aqui é físico, isso aqui é meu pessoal. Não, eu não tenho esse cuidado. Até um ponto que eu tenho... Porque todo mês eu passo o mês enforcada justamente por causa disso. Porque a gente não tem aquele controle do que entra e do que sai. Perfeito. Então, só para ver se eu entendi bem. Tá. A conciliação bancária ela não existe? Não existe. O dinheiro que entrou na pessoa jurídica automaticamente é transferido para a pessoa física para que você honre com seus compromissos. Isso mesmo. Perfeito. Existe na sua cabeça uma separação do que é a pessoa física do que é a pessoa jurídica ou hoje você não enxerga? Você enxerga a pessoa física e a pessoa jurídica como a mesma pessoa? Não, até porque a gente não tem uma educação sobre isso, né? Então, a gente fica um pouco perdida. Eu só abri o CNPJ mesmo, porque onde eu dou aula, quando a gente recebe condução, essas coisas de ajuda de custo, você tem que fazer a nota fiscal. Então, por isso que eu abri o MEI. Então, tem alguns salões também que a gente vai prestar serviço que eles exigem. Olha, você tem que emitir nota fiscal. Então, por isso que eu fui abrir o MEI. Não porque eu tenho que empreender, tenho que cuidar dessa parte, conta jurídica, não. Justamente foi por causa disso, foi obrigada. Já aconteceu de algum cliente te pedir uma nota fiscal? Não. Nunca. Não pedem? Não pedem. E isso acaba te estimulando, então não preciso fazer, porque no mercado todo mundo faz assim. Isso mesmo. É a educação que a gente tem, né? A minha mãe nunca emitiu nenhuma nota fiscal. Uau. Entendeu? Então, eu nunca... O meu pai, eu já vejo ele emitir, mas quando o cliente, ele pede. Geralmente, quando eles vão prestar serviço em condomínio, o condomínio, ele exige essa nota fiscal, então ele tem que emitir. Mas eu não tenho nenhum cliente que pede. Uau, incrível. E quantos anos tem de empresa mesmo? Oficial, 2 anos. E não oficial? 8 anos. 8 anos sem emissão de nota fiscal. 8 anos. Nesses 8 anos, o dinheiro entra na sua conta. Aliás, agora os 2 começam a entrar na jurídica e os outros 6 entravam na física. Isso mesmo. Como é que você fazia a declaração de imposto de renda? Eu sempre fui isenta, né? Aquele negócio lá, ganha menos de tanto por mês, sou isenta. Na verdade, eu nem sei direito como funciona essa parte de declaração de imposto de renda. Esse ano que foi me bater ali um negócio. Eu falei, opa, peraí. Esse ano está sendo um pouco diferente, eu já vou ter que me preocupar com isso. É coisa que a gente só escuta na televisão, no jornal. O leão, né? Tem que tomar cuidado com o leão. Mas é a única hora que eu escuto. E é uma coisa que eu não domino. Sim. E por você não controlar
Aliás, você controla porque você sabe no final do mês que você vai conseguir pagar as suas contas. Sim. Então, da sua forma, você acaba controlando. Sim. Qual que é o seu pensamento de futuro para a gente avançar nesse cenário financeiro? Como é que você pensa? Hoje você trabalha sozinha. Sim. Mas qual que é o teu planejamento, sei lá, para 5 anos? Você pensa em ter mais pessoas trabalhando contigo? Sim. Daqui a pouco você monta uma escola, porque você tem várias meninas. Inclusive a Vi fez treinamento com você. Como é que você pensa sobre isso? Eu penso, né? Eu quero ter futuramente ter um foco em dar aula mesmo, em ter funcionários para me ajudar. Uma assistente, né? A gente sempre brinca, precisa de uma assistente para que ela possa cuidar com carinho dos clientes. Porque às vezes o cliente, a gente chama, ela te chama, tudo, e você não consegue dar aquela atenção para ela. Porque você está atrelado aos seus serviços, corrido. Às vezes eu estou dando aula, infelizmente eu não posso tirar a atenção da minha aluna para transferir para a cliente naquele momento. Então, eu quero, sim, ter uma assistente para que ela possa cuidar ali da cliente, possa falar, possa tirar suas dúvidas no momento que ela chama, no momento que ela quer a atenção dela. Eu quero futuramente que a empresa cresça, sim, até porque eu vivo disso, né? E quero trazer mais pessoas para perto de mim para a gente estar acompanhando, fazendo disso a nossa renda. Perfeito. Então, vamos começar a construir o raciocínio para a gente te ajudar com isso. Está preparada? Sim, vamos. Então, bora lá. Diante de tudo isso que você me falou, qual é o principal desafio que hoje você encontra pensando na parte financeira? Separar a pessoa física da jurídica ou você entender se a tua precificação está certa? São os dois, na verdade, né? Eu acho que todo prestador de serviço a maior dúvida dele é como precificar. Ele não sabe como precificar. Eu escutei essa semana de uma aluna bem assim. Eu perguntei a mesma coisa para ela. Falei, como você precifica o seu serviço? Eu vejo se dá para mim pagar. Se paga a minha base, está tudo bem. Então, se dois atendimentos eu conseguir pagar a minha base, já está certo. Então, a gente não sabe. A gente fica perdido nessa parte de como que eu tenho que precificar? Como que eu tenho que me organizar? É por região? Porque às vezes a gente também tem esse pensamento. Eu estou numa região mais periférica, eu não posso cobrar um valor maior, as pessoas não vão pagar. E não é assim que funciona. As pessoas têm que pagar pelo serviço que você presta e não pela região que você está. É isso aí. Então, e diante disso, como é que você precifica hoje? Como é que é a sua precificação? Então, minha precificação é pelos produtos que eu trabalho. Tá bom. Eu consigo hoje entregar produtos de qualidade, então eu precifico pelos meus produtos e pelo trabalho que eu entrego para cliente, pelos cursos que eu sou formada. Então, a minha precificação, ela vem à base desses 3 fatores que eu uso. Legal. E como é que você faz a distribuição para os custos fixos e para os custos variáveis? Então, aí você já me pegou, tá vendo? Já começou com o nome difícil. Não faço. Deixa eu desmistificar isso. Como é que você separa a proporção de que você gasta com água, luz, telefone, internet, aluguel, distribuindo e diluindo isso na tua precificação? Melhor assim? Melhorou. Então, na verdade, eu coloco um valor em cima, uma porcentagem, né? Fora esses 3 pilares, para custear esses gastos que eu tenho, com o aluguel, com a luz, com a água. E aí, eu guardo esse valor, é o único valor que eu guardo, porque é uma coisa que eu tenho muito medo de chegar o dia do aluguel e eu não ter o dinheiro. Então, eu sempre guardo o primeiro dinheiro que entra, que eu já paguei todas as minhas contas, eu já guardo ele para aquele mês. Na verdade, eu deixo até de pagar as minhas contas pessoais para estar em dia com o aluguel. Acontece, então, de você ter que pagar o aluguel e esquecer das suas despesas pessoais? Na verdade, eu vou liquidando por data, mas o aluguel ele vence dia 5. Tá. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque isso é importante. Tá. Qual é o período que você paga contas? Todos os dias tem conta para pagar? Durante todo o mês, a gente tem várias datas. 5, 10, 15, 25. Então, a gente tem 5 datas ali no mês que a gente tem que pagar a conta. Perfeito. Então, vamos segurar essa caixinha aqui e a gente já volta nela. Tá. Segunda pergunta é... quando você faz uma venda? Porque você está vendendo um serviço, mas está fazendo uma venda. Sim. Essa venda, você dá que prazo para a pessoa pagar? Então, igual eu falei, depende muito da data do casamento dela. Então, pode ser extenso ou pode ser curto. Eu tenho noiva que me procura que vai casar daqui a um mês, então daqui a um mês tem que estar pago. Eu tenho noiva que vai casar em 2023, então geralmente ela tem até 2023 para quitar. A única coisa que eu exijo é a porcentagem. Que é? 30% do valor final do pacote escolhido por ela. Tá. Que é uma porcentagem para o agendamento. Porque como a demanda ela é alta, a cliente, para garantir aquela data, ela tem que me fazer uma transferência para que eu possa segurar a data para ela e outras pessoas, se me procurarem para a mesma data, eu já não faço mais esse agendamento. Perfeito.
Então, na verdade, a pessoa está pagando pela reserva da sua data. Isso mesmo, isso mesmo. Legal. Quando esse dinheiro da reserva da data entra, ele entra para pagar as despesas do mês? Entra? Sim, já sai Verdade? disparado já para milhões de coisas. Sim. Vamos pensar num cenário. Agora eu vou voltar nessa caixinha aqui que a gente tinha fechado. Sim. Deixa eu abrir ela de novo. Quando entra essa venda dessa pessoa que vai casar, sei lá, em Sim. 2023, Sim. e você usou esse recurso agora, Sim. vamos pensar no pior cenário. Esse dinheiro não entrou. Como é que você faria para pagar suas despesas fixas? Eu nunca parei para pensar dessa maneira. Eu fico super preocupada em relação a isso. São as minhas noites não dormidas. Uhum. E se não entrar, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho uma reserva. Eu não Uau. tenho dinheiro guardado. Não E tem aí- reserva de segurança? Não, eu não tenho uma reserva. Por isso que eu te falei que a minha maior dúvida em questão financeira é separar, porque entrou, já transferiu, já gastou. Então a gente não tem um cuidado, vamos guardar isso aqui para investir nisso. Então, assim, quando a gente quer investir, a gente utiliza o cartão de crédito. Aí eu quero trazer algo, vou fazer um curso. Ah, vamos parcelar esse curso em 10 vezes, sem juros no cartão de crédito, a gente vai pagando todo mês. Vou até beber água. Então, é uma situação... Ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho, ele ficou preocupado. Ele tá bem vermelho. Tá e isso preocupado, porque ele não é né? de finança, ele tá bem vermelho. Eu vou beber Muito água de preocupado, verdade. Não. Por isso que eu até conversei com a Vi. Falei, Vi, é uma coisa que me assusta, porque eu não tenho controle. E isso era pior antes. Agora eu ainda tento me policiar, eu tento ler, eu tento assistir algumas coisas para que eu tenha esse cuidado, porque é uma coisa que me assombra, porque tanto eu, Vanderlei, somos autônomos. E na pandemia, a gente até teve essa questão, os dois autônomos sem trabalhar. E aí? Então, auxílio, foi porque a gente era autônomos, tivemos direito ao auxílio, foi o que segurou, mas a gente não pôde ter despesas mais altas, porque a gente não tinha uma reserva. A gente não tinha um dinheiro guardado. A gente não tinha nada que segurasse aquela situação naquele momento. Então, a pandemia me deixou um pouco preocupada. E se acontece um novo cenário? Claro, a gente teve que se reinventar. Eu não posso mentir que na pandemia eu cresci muito. Então, quando a pandemia surgiu, eu tive tempo de estudar, eu tive tempo de parar ali, focar em coisas que eu queria. Então, isso me agregou em crescer. Então, hoje, muitos clientes que eu tenho, eu adquiri durante a pandemia. Mas também vem essa questão financeira. E aí, se acontecer de novo, o que você vai fazer? Com o aluguel para pagar? Tô bem preocupado. Mas tem solução. Sim. Primeiro assim, ó, vamos pensar o seguinte. Todos os meses, e aí tudo bem se você não tiver a resposta agora, mas depois que finalizar a gente pode conversar sobre isso e depois a gente coloca uns comentários lá no vídeo para as pessoas conseguirem entender qual foi a resolução disso. Mas, ó, vamos pensar o seguinte. De todos os clientes que você atende mensalmente, ok? Não vou nem pensar diariamente, vamos pensar mensalmente. De todas as meninas lá, mulheres que você atende mensalmente e deixam elas incríveis. Quantas dessas são por indicação? Quantas dessas são porque vieram, que acaba sendo por indicação também, mas vieram indicação pelos donos? E quantas vieram, sei lá, de alguma outra forma que não tenha sido? Você já separou isso para entender por onde vêm as tuas clientes? Qual é a maior porcentagem disso? 70% das minhas clientes, ela vem pela indicação dos buffets. 70% pela indicação dos buffets. Isso. Os outros 20% vêm ali por indicação de outros clientes que eu atendi. O boca a boca. Boca a boca. E o restante vem pelo Instagram. Então, vamos lá. Na pandemia, os buffets foram os maiores afetados. Eu atendo alguns lá, tem alguns clientes que trabalham no segmento, então sei que eles foram muito afetados. Sim. Então, posso dizer que praticamente 70% da tua renda foi afetada no processo da pandemia. Porque ninguém estava casando e os que estavam casando não estavam convidando ninguém, então eu penso que foi desestimulado a investir em algumas coisas. Sim. Ok? Certo. Perfeito. Voltou, a gente ainda está atravessando um cenário pandêmico. Sim. Taxa de juros lá em cima, cheque especial muito alto. Então, a gente ainda vive um processo ainda de transição da pandemia. Ok? Sim. Beleza. 70% vem pelas indicações dos buffets. Pergunta é, eles te indicam porque eles têm algum cashback ou eles te indicam porque gerou uma afinidade, mas que é um contrato informal que em algum momento ele pode não te indicar mais? A maioria é informal. Então, eu tenho Pode beber. Eu tenho 2 que me indicam com retorno de dinheiro, então eu pago para eles essa indicação. Legal. E eu tenho outros que não, é na amizade mesmo. A noiva fechou, Carol, vou te mandar o mailing do mês tal que eu fechei tantas clientes. Então, ela me envia todos os contatos dessas clientes e eu entro em contato com elas. Mas a maioria é só mesmo pela amizade. Perfeito.
Então, vamos pensar o seguinte. Hoje você tem um controle, eu penso que tem, tá? Sim. Se não tiver também, tá tudo bem. Então, sei lá, você tem 100 casamentos para fazer até 2024. Sim, E aí você vai ter as parcelas todos os meses que elas precisam pagar. sim. No seu contrato, está estipulado que elas precisam dar os 30% de entrada e o restante ela pode pagar até o casamento, quer dizer, ela pode pagar todos os meses um pouquinho, ela pode pagar só quando estiver Sim. próximo do casamento. Sim. Então, se todas elas optarem por não pagar as parcelas e pagarem só na data do casamento, você vai ter que atender outro segmento que não seja o casamento. Sim. Ok? É isso? Ok, isso mesmo. Beleza. Então, agora deixa eu colocar uma vírgula. Colocando essa vírgula nisso, quanto disso acontece mensalmente em que você precisa atender outras meninas que não sejam noivas para você conseguir cobrir essa lacuna desse déficit do mês? Todos os sábados. Todos os sábados. Sim, sim. Os sábados que não tem noiva, tem atendimento. Às vezes, até o que tem noiva, a gente tem que atender madrinhas para poder suprir ali a necessidade do financeiro. Ok. Então, primeira dica para você, beleza? Sim. No financeiro, a gente tem um negócio que a gente chama de aging. O que é aging? O nome é feio, mas ele é muito fácil de fazer. Sim. Chama posição de contas a receber. Então, qual que seria o trabalho que você precisaria fazer logo de imediato para a gente entender qual é o teu termômetro de caixa? Você tem filho? Tenho. Tem? Quantos anos tem? 12. 12 anos. Então, você já passou, com certeza, pela fase que eu estou passando agora. Que eu tenho um pequenininho de 4 e tem a Soraya que está chegando. Sim. Quando ele fica com febre, a gente manda uma mensagem para o pediatra e ele diz assim, tá com quantos dias de febre? A gente responde, tá com 2 dias. Se Sim. passar de 3 e a febre tiver ultrapassado, sei lá, 37, aí você traz. Fora isso, eu vou te passar o remédio, você vai medicar e vai estar tudo bem. Todas as vezes que eu recebo essa mensagem, o que eu penso? Que eu estou tratando, na verdade, o efeito, mas não a causa. Sim. Porque eu estou medicando, mas eu não sei Mas se vai não sabe resolver. por quê. Então, baixou a febre, a gente acha que está tudo bem. Daqui um mês tem febre de novo. Daqui um mês tem febre de novo. Sim. Quando a gente vai ver, ou é uma amidalite, aí tem uma série de coisas que desencadearam, mas que por conta da gente aprender que, se não for 3 dias, tá tudo bem, a gente acaba fazendo. Sim. A posição do contas a receber e o termômetro de caixa, eles vão te ajudar exatamente a não tratar mais o efeito e tratar a causa. Então, a primeira coisa que você precisaria fazer. Aí pode ser no Excel, pode ser no Trello, pode ser onde você tiver habilidade para fazer. Sim. A primeira coisa era entender qual é o caminho que o teu dinheiro faz para entrar. Então, como é que você vai fazer isso? Quantos contratos... Se hoje, se você fosse fechar hoje, assim, apareceu uma oportunidade para você ir morar em Paris, um dos maiores maquiadores do mundo te encontrou e quer que você vá trabalhar com ele, e aí você decidiu que você vai, eu vou trabalhar com ele agora, eu vou fechar, vou vender. Só que tem um valor a tua empresa. Sim. Mesmo que seja só você, a sua marca hoje tem um valor. Você tem as meninas que já te conhecem. Talvez seja difícil você transferir isso para alguém, porque elas têm o trabalho pessoal, né, de conhecer você. Sim. Mas é uma empresa, existe um CNPJ. Aí a gente vai ter que tirar o valor da pessoa e colocar o valor na empresa. Mas existe um valor. Se isso fosse fechar, ou se você fosse pensar em crescer agora, em expandir, qual seria a tua posição de contas a receber hoje? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, quanto eu tenho para receber? E aí não importa se o que você tem para receber é 2025, mas a sua posição de contas a receber ela é válida hoje. Porque essa menina pode cancelar o casamento. Sim. Mas hoje a sua posição de contas a receber compreende aquele valor que você vai receber em 2025. Faz sentido isso para você até aqui? Sim. Beleza. Então, a primeira pergunta que você precisa responder para você é: quanto eu tenho para receber? Qual é o valor do meu contas a receber? Depois que você fez isso, aí você abre o número. Que aí você falou quando a foto... Como é que a foto estoura, né? Então, a gente vai estourar o número no financeiro. Que é o quê? O detalhamento disso. Que aí você vai formar o aging. O que é o aging? O aging ele é dividido em grupos. Então, ele é dividido em 30, 60, 90, 120. E aí você vai dividindo em períodos de 30, que são períodos mensais. Ainda que fevereiro não tenha 30, a gente sempre vai contar ciclos de 30. Beleza? Tá. Aí você vai colocar lá quanto você tem para receber em cada um desses períodos. Depois que você colocou em cada um desses períodos, aí você desce um pouquinho e você cria o que nós chamamos de termômetro. O que é o termômetro? Você vai qualificar quantificando. Como é que você faz isso? Quantas dessas aqui eu imagino que eu vou receber no próximo mês? Quantas dessas aqui eu não vou receber no próximo mês? Aí você criou lá. Como é que você vai fazer isso? Pode ser com cor, pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser amarelo, igual um semáforo. Entendi. Eu não tenho como, Douglas, fazer isso. Por que a gente não tem como? Porque hoje talvez você não tenha braço. Mas a pergunta que ficou, quando você estava falando isso, ficou na minha cabeça, era assim: por que a pessoa vai ter que pagar mensalmente se ela pode pagar só no final? Primeira pergunta que ficou aberta para mim. Aí eu rapidamente conectei isso lá com o celebrante que eu falei que eu tenho, que acontece a mesma coisa. Sim. Ele fecha o casamento, aí ele faz um contrato lá para 12, 14 parcelas,
Só que todos os meses ele tem a despesa fixa. Então, ou todo mês ele tem que fechar contratos novos, Sim. para ele ter todos os meses um valorzinho de despesa fixa, ou ele desenha um negócio que nós chamamos de ciclo financeiro e que aí a minha empresa fez isso para ele, que é o que eu estou querendo ensinar para você. Então, o que você tem que fazer? Desenhou lá para não confundir. Então, voltando que meu pensamento vai rápido, eu vou acelerando. Deixa eu desacelerar para você entender. Não, não entendo. Ó, o que você tem que fazer? Então, primeiro é dividir o teu age, então a posição de recebimentos em ciclos de 30. Beleza? Então, dividiu lá 30, 60, 90, 120, 150. Vai dividindo no prazo maior que você tiver. Fez isso. Quando você fizer isso, aí você qualifica. É boleto? Tá no cartão de crédito? Como que eu vou receber isso? Você ainda tem as amigas que querem pagar de qualquer forma, querem fazer no Pix, ou você já conseguiu separar isso? Ah, deixa eu fazer no Pix, amiga, e tá tudo bem. Ou deixa eu pagar em dinheiro para você. Mas mesmo estando no contrato, você tem ainda assim esse tipo de recebimentos? Sim. Beleza. Então, o que você vai separar? Você vai separar os tipos de recebimento. Ok? Quando a gente fala de boleto, os boletos já estão emitidos ou você emite o boleto só quando a pessoa pede? Só quando ela pede. Só quando a pessoa pede. Então, quer dizer, toda a tua posição do contas a receber, exceto o cartão, ela é vulnerável. Sim. Ok? Sim. Quantos por cento do teu recebimento é cartão de crédito? É bem pouco. 10%? 10%. Então, você está me dizendo que 90% do teu faturamento é vulnerável. Sim. Sim. Ok. Então, você vai montar a tua posição do contas a receber colocando exatamente essa atribuição. Aí, qual vai ser o teu grande desafio? Fazer a mesma coisa com contas a pagar. Só que aí você vai separar contas a pagar da pessoa física e contas a pagar da pessoa jurídica. Entendi. Quando você separar o da pessoa física da pessoa jurídica, o que você tem que fazer? Entender se esses 10% aqui, eles pagam as despesas da pessoa jurídica. Ah, eles pagam. Deu lucro? Não sei se deu lucro. Deu prejuízo. Como é que eu pago as contas? Olha só o que está acontecendo. O teu prazo médio de pagamento, ou seja, as suas contas, ele é menor do que o teu prazo médio de recebimento. Sim. Primeira coisa que você precisa... Aí talvez seja difícil no teu segmento, mas por já ter ouvido mais de 1.000 empresários, eu tenho que te dizer isso, talvez não seja o que você gostaria de ouvir, mas é uma realidade, eu preciso te dizer. Sim. O que eu ouço muito? As pessoas falam assim, ó, mas no meu segmento é assim. Verdade. O Né? segmento do casamento tem muito isso. E dá uma entrada, o restante você paga no dia, você pode pagar até um dia antes do seu casamento. Exatamente. Eu não vou dizer o nome dele porque eu não conversei com ele antes. Mas esse Sim. celebrante que eu atendo, se você olhar lá no Instagram, você vai descobrir quem é. Tá. E ele é um dos maiores celebrantes de verdade. Vou Atende curiar. bastante gente. Pode curiar. Inclusive, depois posso te pedir para vocês fazerem Sim. um networking ali. Por favor. O que a gente conseguiu fazer com ele? Um dia eu fiz essa pergunta que eu vou fazer para você agora. Eu falei para ele assim, você já tentou vender de uma outra forma para essa pessoa? Aí ele falou para mim assim, não, mas eles não vão comprar. Eu falei, mas você já tentou? Não. Aí ele falou pra mim assim, não, mas não vai fazer. Eu falei, mas você já tentou? Aí ele falou, mas se der errado? Eu falei, se der errado, você tentou. Sim. Então vamos fazer um Ou acordo? não, já tem. Ou não, você já tem. Olha que loucura. No processo da pandemia, ele também sofreu, porque começou um monte de gente cancelar casamento, Sim. aí começou a ter um monte de divórcio, as pessoas não Sim. queriam continuar, aconteceu um montão. Ele tinha que celebrar o divórcio. É porque, pra tentar assim, ganhar. ele não fazia assustado, não fazia enterro, quase que ele começou a abrir. Porque pra tentar equilibrar ali. Só que aí começou a aparecer um monte de divórcio. Então, começou a acontecer, começou a ter cancelamento de contrato e as noivas e os noivos pedindo o dinheiro de volta. Sim. E ele também usava o dinheiro no ciclo. Aí eu falei pra ele assim, cara, por que quando você senta pra negociar, você não usa uma técnica, eu vou usar um nome e você não precisa conhecer, mas depois faz Sim. sentido você ir olhar. O spin selling, que é uma técnica de venda. E quando você estiver vendendo, você tem que contar uma história. Então, vender é contar uma história. Mesmo que a pessoa tenha vindo porque já te conhece, você precisa contar uma história para você fazer um planejamento para que a pessoa entenda que, de fato, ela precisa adquirir o teu serviço e que é a melhor escolha para ela. Sim. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, então tá ok. Então, você vai construir todo esse cenário com essa pessoa e você, direto ou indiretamente, vai dar a ela a possibilidade da forma que vai ser bom para o teu caixa. Ele falou, isso não vai funcionar. Eu falei, vamos tentar. Aí eu fiz o desenho com ele. Entendi que as despesas dele davam mais ou menos uns 25% que ele recebia pingadinho lá todos os meses, que já estava garantido dos boletos. E as despesas dele era 40%. E aí eu falei, bom, então a gente tem ali no mínimo 15% para a gente conseguir suprir para fechar no 0 a 0. Sim. Beleza? Falei, então a gente vai pegar agora todos os próximos contratos e a gente tem que conseguir reverter esses 15% para começar a gerar lucro. Quando ele começou a receber as pessoas, ele já não mais recebia as pessoas então ele conta as pessoas no shopping, eu não sei como é que as pessoas contactam você, Sim. mas ele vai até o shopping, ele vai até a pessoa. Já fiz isso. Já fez? Já. Ele vai até a pessoa.
E aí ele começou ele conduzir a conversa no sentido de que, olha, meu serviço é assim, meu serviço é assim. E na hora da possibilidade do pagamento, o que ele começou a fazer? Eu tenho uma empresa que está fazendo assessoria comigo e jogou a culpa lá no meu escritório. E eles disseram para mim que o prazo que eu posso fazer é assim. Então eu queria entender se isso faz sentido para você. Sim. Só que, na verdade, ele estava fazendo um pouco mais do que eu já tinha falado. Ou seja, eu disse para ele que ele podia vender em até 6 parcelas. Quando ele foi falar com a pessoa, ele estava oferecendo em 4. Pasme, 90% dos casamentos da agenda dele, de que agora, do meio de 2022 até 2023, todos eles ele fechou em 4 parcelas. Só que aí também tem uma outra coisa, que é, uma vez que ele tem os recebimentos todos os meses, ele tem a tranquilidade que de pouquinho em pouquinho vai cair. Quando antecipa para 4 meses, ele tem que ter controle para também não gastar o dinheiro. Sim. Aí a gente entra no famoso fluxo de caixa. Então a primeira pergunta é assim, o mercado inteiro trabalha assim. Mas você, pelo que você está me falando, pelo conhecimento, pela sua forma de falar, pela imposição, a gente percebe se a pessoa está enrolando ou se é uma pessoa que sabe o que ela está fazendo. Sim. E assim, a Vi chegou de lá maravilhada. Então, quer dizer, você consegue causar nas pessoas esse impacto. Por que não mudar a sua forma de trabalhar e você criar a sua personalidade para isso? Por quê? Você já fez a conta de como que é o resultado operacional? Já ouviu falar nisso na vida? Não. Seu celular tem calculadora? Tem. Vou te ensinar uma coisa agora, você não precisa falar pra ninguém. Ele não vai gravar esse pedacinho lá, não vai pegar o número, ele só vai gravar a voz, não vai pegar o número. Tá ótimo. Você vai fazer uma conta pela sua cara. Se você quiser falar, tudo bem. Se você não quiser também, tá tudo bem. Mas pela tua cara, pela sua expressão, a gente já vai saber se deu ruim ou não. Ok? Ok. Vou te ensinar uma coisa que se tivessem te ensinado na faculdade, te economizaria um tempão. Sim. Quando você sair daqui, você vai passar ali, ó, ele vai pegar o seu nome certinho, não vou errar mais. Ele vai pegar o nome completo, tá perdoado. o CPF, e ele vai te dar um diploma do curso de administração só com essa dica. Olha só. Preencha aí mais ou menos. Se você tem uma ideia mais ou menos de quanto você recebeu no mês de janeiro. Tá. Coloca aí. Quanto você mais ou menos recebeu no mês de janeiro. Okay. Pessoal, ela não vai mostrar para vocês, mas foi quase 500 mil reais. Então ela preencheu lá. Queria. Agora você vai dividir esse valor pelo total de pagamentos que você teve no mês. Incluindo tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Total. Tá. A hora voou, hein? Conversa tá boa. Tá, dividi. Dividiu? Uhum. Ok. O resultado que deu. Se ele tiver dado 1, significa que você teve break-even. O que é isso, Douglas? Significa que o que você vendeu foi só suficiente por aquilo que você pagou. No teu caso, como a venda não é recebimento, porque você está recebendo coisa de outros meses, então essa conta é sobre o recebimento. Então quer dizer, o que você recebeu no mês não foi suficiente para tudo que você pagou. Se deu 1, significa que só o que você recebeu foi só para você pagar. Ou seja, você trabalhou e pagou as contas. Se ele deu mais do que 1, significa que você teve lucro operacional. Se ele deu menos do que 1, significa que você teve prejuízo operacional. Pela sua cara, a gente já sabe. Então, pessoal, deu quase 7, deu um lucro incrível. Vamos pular essa parte? Só que assim, por que eu tô querendo te dizer isso? Se você fizer esse controle que eu te falei da posição do contas a receber e você começar a doutrinar as pessoas que compram o seu serviço, as meninas que vão até você, na forma como vai ser bom pro teu financeiro, você reverte esse jogo. Entendi. É porque geralmente a gente segue uma demanda, né? É isso aí. O vizinho faz, eu vou fazer igual. O vizinho faz. Você nunca busca personalizar o seu atendimento, a forma de trabalhar. Então, eu nunca tinha ouvido falar no ramo de segmento de casamento da forma que você está falando. Geralmente, funciona assim. Não, dá uma entrada aí só para garantir a data, para segurar. E aí, o restante você paga como você puder, quando você puder. Eu até via isso como uma forma de facilitar para cliente. Então, na minha maquininha de cartão de crédito, eu ofereço em 10 vezes sem juros. Uau. Tá? A Infinity Pay, né, que eu Sim. tô falando dela, ela tem uma taxa baixa fixa. Tá bom. Então, quantos por cento? Agora mudou, né? Em fevereiro, então não tenho mais certeza. Mas acho que é em 7 alguma coisa ali, fixo. Tá? Mas é alto, né? É alto, mas, por exemplo, a outra maquininha de cartão era 7 por cada parcela. Uau. Então, era bem Vamos falar mal alto. dela, qual é o nome? PagSeguro. PagSeguro não patrocina, quer dizer, pode patrocinar se você quiser, pode mandar, a gente vai falar bem de você na próxima, mas melhora as suas taxas, porque senão... Não, a taxa não do vai PagSeguro, a gente brincava, falava que era um assalto sem arma. Porque era 7 por parcela. E o Infinity Pay não, é 7% de todas. É que grande parte das empresas de cartão, eu trabalhei em empresa de cartão, trabalhei em empresa de Pay Leve e tal. Sim. Como é que funciona? Eles fazem por faturamento. Então, eles querem grandes grupos que tenham grandes faturamentos e eles
dão boas taxas para eles. Pequena. E como eu quase não utilizo a maquininha de cartão, eu sempre prefiro dar uma condição melhor para cliente me pagar em dinheiro. Dinheiro Pix. Se eu fizer em dinheiro, valor à vista, você me faz. Então, eu sempre tento trazer uma condição melhor para que ela me pague à vista. Então, por isso que eu até utilizo pouca maquininha de cartão. Mas é devido às taxas. Por isso que a gente fica ali, não, prefiro à vista, porque a taxa é muito alta. Por isso que eu até troquei de maquininha de cartão. Tá. Assim, ó, eu não vou dizer que foi fácil. Ele Sim. enfrentou algumas objeções. Sim. Mas todas as conquistas, todas as viradas de chave que ele conseguiu nesse sentido de antecipar os recebimentos para um prazo melhor, fizeram com que agora, inclusive, ele vai ser papai e fizeram com que ele conseguisse se organizar financeiramente. Sim. Que talvez ele não conseguisse fazer isso se ele continuasse naquele modelo. Então, o que você pode fazer? Tem 2 caminhos. Vamos pensar o seguinte, você usa bastante Uber e táxi ou não? Sim. Usa? Uber. Se você chamar o Uber e você esconder, se tivesse a possibilidade lá de você esconder o destino, ele tinha como te levar? Não. Por quê? Ele não sabe onde você quer chegar. Sim. Aí tem uma frase célebre que todo mundo usa, que fala assim, quem não sabe o caminho onde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora aplica isso dentro do teu financeiro. Se você dá o prazo para qualquer pessoa pagar que é bom para ela, em que momento você está pensando no teu negócio? Nenhum. Então qualquer coisa serve. Sim. Pegou isso? Entendi. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. A gente sempre quer trazer facilidade para o cliente esquece como que eu vou me manter. Exatamente. Como que eu vou ter o controle? Porque isso que você falou faz sentido. Se eu parcelo em 4 vezes, eu sei que dali a 4 meses eu tenho aquele valor X para cair na minha conta, então eu já tenho mais ou menos o fluxo do meu caixa ali. E quando a noiva paga quando ela quer, É isso aí. eu não sei nem quando que o dinheiro vai entrar. Você tem que trabalhar aos sábados, trabalhar aos domingos, tem que Isso atender de mesmo. madrugada e você nunca vai conseguir terminar a sua demanda. Verdade. Existem 2 expressões, agora também deixa eu gastar um pouquinho para ver se alguém me contrata, né? Entendi. Então, olha só. Existem 2 tipos de trabalho. Existe o smart working e existe o hard working. Smart working, trabalho pensado. Hard working, trabalho braçal. O fato de você trabalhar muitas horas não significa que você tem muito resultado. É possível que tenha alguma menina que não seja tão boa quanto você, que não tenha a mesma qualidade que você vê umas aberrações no Instagram, mas que ela trabalha até 6 horas da tarde e depois ela vai embora pro shopping gastar. Sim. E tá tudo bem. Sim. E você fica até 2 horas da manhã e não faz 1/3 do que ela faz. E eu ainda vou dormir pensando, falar, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô trabalhando 18 horas por dia, a danada tá trabalhando 2 e tá aí, ó, esbanjando e eu tô aqui só pagando conta. Você promete que se eu falar uma coisa, você não vai ficar com raiva? Não. De verdade? Não. Não vai bloquear a vida no Instagram, Não. vai continuar atendendo Não, ela? acho que não, imagina. Então tá bom. Quando você abrir uma empresa, o seu pensamento, e eu tenho certeza disso que passou em algum momento na sua cabeça, é: eu quero ter tranquilidade financeira. A gente abre uma empresa para construir riqueza. Ponto. Sim. Ok. Só que hoje, da forma como isso está acontecendo, você é a melhor funcionária da sua empresa, mas a pior funcionária da sua empresa na mesma Sim. proporção. Porque o fato de você demandar 18 horas, você consegue entender que isso não é produtividade? Sim, sim. E tá tudo bem no começo a gente fazer isso. Só que 2 anos ou 8 anos já não é mais tão começo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Ajustar isso. Porque assim, você já tem um produto montado, que é o seu serviço. Você já tem a visibilidade das pessoas. Você já tem a indicação, que talvez seja a parte mais difícil. Você tem contratos que não são contratos e que as pessoas continuam te indicando. O que precisa fazer agora? Empoderar. Sim. E fazer as coisas da forma correta e imprimir a sua velocidade sem se preocupar como o mercado faz. Você vai perder cliente? É possível que aconteça. Que a menina diz assim, quando você fez o meu casamento, você fez em 12. Sim. Ok? Aí a gente fala, tudo bem. Só que eu vou continuar atendendo com qualidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, o que você tem que fazer? Construir uma história para isso. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é construir uma história. Como assim construir uma história? Existe uma expressão que diz assim, quando você quer convencer alguém ou quando você quer ensinar alguma coisa para alguém de uma forma didática, você usa uma linguagem andragógica. O que é a linguagem andragógica? Você conta uma história. Então, assim, o cristianismo tem muito disso. Então, assim, por exemplo, Jesus, todas as vezes que ia falar com alguém, Jesus fazia, grande parte, ou usava uma parábola ou contava uma história. Sim. Porque as pessoas tendem a fixar melhor. Ok? Então, de tudo que eu te falei, é possível que você lembre quando eu falei do rapaz do celebrante. Isso vai ficar gravado na tua mente. Por quê? Porque é uma história que conecta você. Sim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que contar uma história. E como é que você conta essa história? Aí vai ter que ser você a pensar isso. Então, desde o momento que a pessoa entra em contato com você, ela já está vindo procurar um sonho, que ela quer que o sonho dela se realize e se materialize. Concorda? Sim. Então, você já vai começar a construir o seu sonho a partir dali. E nessa construção do sonho, você já vai deixando as etapas
que você vai seguir aquelas etapas, todas elas, para que no final a negociação seja melhor para você possível. Sim. Segunda coisa que você tem que fazer. Então, a parte do quantos receber ficou claro de verdade? Sim, ficou tranquilo. Beleza. A segunda coisa que eu vi as tuas perguntas era sobre a questão da precificação. Não está errado a forma como você está fazendo, mas dá para a gente fazer melhor. Sim. Como que a gente faz isso se tornar melhor? A partir do momento que você começar a encurtar o teu prazo de recebimento, ou seja, você vai receber cada vez mais dinheiro com menos tempo, você vai precisar fazer uma melhor gestão. Porque hoje pode ser que caia na sua conta, sei lá, 10 mil reais. Vai começar a cair 20. E aí você vai falar, então eu fiquei milionário. Vou gastar tudo. Então você tem que ter cuidado, porque isso depois vai acontecer. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é assim, quanto eu tenho de despesa fixa da empresa? Essa é a primeira coisa. E aí, os meus amigos financeiros, vou olhar para eles agora, eles vão ficar bravos comigo, mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque isso funciona na prática. Se eu chegar aqui para você e dizer assim, ó, você tem que dividir 70-30, ou você tem que dividir 60-40, sabe quando isso vai funcionar na tua empresa? Nunca. Porque hoje você trabalha sozinha. Então, direto ou indiretamente, a pessoa física com a pessoa jurídica, elas se misturam. O que não pode misturar? O que não pode misturar é uma ser mais pesada do que a outra e puxar a outra para baixo, que é o que está acontecendo. Sim. Então, a gente precisa criar alguns princípios. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre isso é assim, ó, como é que você vai fazer, então, uma boa precificação? Primeira coisa, você precisa mapear quais são os custos da empresa e quais são as suas despesas. Percebeu que eu falei diferente? Da empresa eu disse custo. Sim. E o seu eu disse despesa. Despesa. Ok? Sabe a diferença de custo e despesa? Vamos explica melhor. Ó, tá. Custo, tudo que tiver ligado 100% à tua atividade. Então, qual Ok. é o trabalho que você executa? Você faz maquiagem, Sim. ok? Sim. Então, todos os produtos que você utilizar, você não pode colocar isso como uma despesa, porque é um custo da sua prestação de serviço. Entendi. Beleza? Agora, o teu salário, você não pode colocar como um custo agora. Porque Sim. primeiro a gente precisa entender o quanto você tem de custo ali. Porém, entretanto, você é hoje a profissional que entrega o trabalho. Sim. Concorda? Sim. Beleza. Então, assim, não tem como ter prestação de serviço se não existe você. A menos que você contrate uma menina que seja expert. Mas a maioria das meninas vão lá, elas querem falar contigo, ou não? Sim. Ok? Sim. Então, perfeito. Então, você concorda que precisa ter o valor da tua hora incluído na tua precificação? Quanto custa a sua hora? Se você não estivesse trabalhando para você, estivesse trabalhando para alguém, qual o valor que você gostaria de receber para você sair de casa? Entendi. Nunca pensei dessa maneira. A gente sempre pensa assim, eu tenho que receber o valor que eu investi, o valor que eu gastei em material, e tem que pagar meu aluguel e tá tudo ok, né? A gente nunca pensa que a gente tem que tirar alguma coisa dele, porque você sobrevive daquilo. Exatamente. E aí, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a pegar essa pior funcionária e vai fazer com que a melhor funcionária, que é o trabalho que você faz, que é incrível, valer muito mais a pena. Sim. Só que começando por você. Porque se você tiver que trabalhar 18 horas, é porque uma dessas 1000 funcionárias que você não está conseguindo executar, porque ela não tem a hora ali específica para fazer. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a destrinchar e entender aonde as tuas horas estão perdendo. Então, o que deve acontecer com você? Acontecer comigo no começo. Que era, uma cliente me mandava uma mensagem 10 horas da noite. Eu olhava a mensagem e falava, eu tenho que responder, porque se eu não responder, ele não vai fechar comigo. Sim. Eu saía e respondia o cara correndo. Por quê? Porque eu falava, eu preciso de grana, eu preciso vender. Sim. E a gente faz muito isso. Só que isso vira um hábito. E conforme a gente vai crescendo, a gente tem que começar a educar os nossos clientes. E existem clientes que a gente não vai poder atender. Demite. Que a gente tem que demitir os clientes. Como é que você decide quando você tem que demitir o cliente? Quando você faz uma boa precificação. E a forma como o cliente quer te pagar, ela não é boa para o teu negócio. Entendi. É filtrar. É difícil, tá? Sim. Eu não estou dizendo, também não sou maluco, dizendo que a gente vai rasgar dinheiro. Sim. Ok? Mas eu estou querendo dizer o seguinte. Como você faz uma boa precificação? Eu poderia te dar uma fórmula agora, gastar e dizer assim, não, eu vou te dizer como é que você faz. Sim. A fórmula da precificação é assim, ó. Preço de venda, que é o PV, aí você coloca igual custo fixo, custo variável, lucro esperado e custo com impostos. Fazendo essa continha, você tem o teu preço de venda ideal. Funciona na prática? Não. Por quê? Porque cada empresa vai ter a sua metodologia. Sim. Cada empresa vai ter a sua variável. Cada empresa vai ter os seus imponderáveis. E a empresa é um organismo vivo, então todo dia ela está mudando. Concorda? Concordo. Então, assim, vai ter você pode atender uma mãe, que vai ser um amor de pessoa, e você vai atender a filha, que é um porre. Vai acontecer. E você vai ter que atender da mesma forma, vai Sim. demandar a quantidade de horas, e às vezes a pele dela não é tão boa quanto a pele da outra, mas o seu trabalho você vai ter que exercer. Concorda? Porém, são duas vendas diferentes. Ainda que seja uma indicação, não é porque uma pessoa te indicou que você precisa fazer o mesmo critério para outra. Como é que você separa isso? E aí eu já olhei para você e já pensei logo na cara. Quando eu vi você sentada ali, eu pensei, o segmento dela, ela poderia, por exemplo, ter a possibilidade de ter a cliente Gold.
de ter a cliente prata, de ter a cliente bronze. E você ir construindo isso de uma forma que todos os meses elas estão estimuladas a estar com você. Então, por exemplo, a Vi não usou a maquiagem... Foi ela que maquiou você? Agora eu não lembro se foi você que maquiou. Foi? Pro casamento? Casamento? Sim. Foi também? Sim. Você que foi em casa? Foi. Eu tava dormindo, não vi, hein? Pois Foi é. eu. Então, pois é. Então, você foi lá para maquiar. Pensa o seguinte, depois ela foi fazer um curso com você. Concorda que é uma venda que aconteceu de novo? A Vi é minha cliente ouro. Olha só, agora olha só o gancho que eu quero pegar. É mais fácil você vender para uma cliente nova ou você vender para uma cliente que já é sua? Olha, às vezes, dependendo da situação, para uma cliente nova. Perfeito. Agora pensa comigo o seguinte, dessas clientes que já são suas, que você já atendeu, Sim. ok? Quantas dessas clientes você vendeu para ela de novo? Ah, poucas. 30%. O que é mais barato, vender para uma cliente nova ou vender para uma cliente que você já tem? Acho que uma cliente que você já tem, não é? Uma cliente que você já tem. Sim, porque ela já conhece o seu trabalho. Exatamente. Agora pensa comigo o seguinte, quantas mulheres precisam de maquiagem? Ah, todas. Todas as mulheres precisam Sim, de maquiagem, sim. ok? Dá para você aprender maquiagem do dia para noite? Não. Não dá para aprender maquiagem do dia para noite, ok? Beleza. Se não dá, essa menina que já confiou o casamento dela, que foi a coisa mais importante, o que impede ela de vir fazer uma maquiagem contigo num dia que ela for fazer, sei lá, Sim. aniversário de namoro, aniversário de casamento, batismo, escola. Olha o tanto de possibilidades que sim. isso abre. Às vezes eu acredito que ela pensa que é algo fútil. É isso aí. Qual é o seu trabalho agora? Mostrar para ela que não existe futilidade. Futilidade. Então, às vezes eu acredito que é isso. Ah, não. O casamento, sim, é algo muito importante, porque eu estou investindo R$6.000 num fotógrafo. Uhum. Então, eu preciso que estar maravilhosa, linda. Ah, o aniversário do meu filho, eu posso eu mesmo passar um rímel e está tudo certo. Eu não vou gastar X valor numa maquiagem. Uhum. Então, olha só. Para você montar a tua precificação, a primeira coisa que você precisa separar é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Tá. No entanto, você é hoje 80 ou mais, 90% do motor da tua empresa. Porque se não existir você, Não não funciona. existe empresa. Então, assim, Sim. se chegar lá e falar assim, não, é o Douglas Rodrigues, ninguém vai. Ah, se é a Viviane Rodrigues, ninguém vai. As pessoas querem falar com você. Sim. Ou não? Sim. Então, se não existir, se você não estiver lá, se você estiver doente, tua operação para. Imagina. É, isso mesmo. Não é verdade? Sim. Então, para você construir a tua precificação, aí você usou um termo no começo, eu queria que você repetisse, que eu gravei ele. Você falou, quando eu falei para você assim, como é que você separa a conta de água e luz? Você deu um termo, como é que você chamou? Os pilares que eu falei? Não, você falou assim, ó, eu separo as despesas, eu pego o valor do aluguel, aí eu tenho meu Isso. repasso, só que você chamou a conta de água e de luz, você falou não lembro se foi incalculável. que você Gastos incalculáveis. falou. Gastos incalculáveis. Que é um gasto que eu não consigo dividir por cliente, porque eu não sei qual o valor que vai vir cada mês. Não E o- conseguia, vou te ensinar agora. Viu? A gente chama isso de despesa fixa variável. Todos os meses a sim. conta de água não vai vir? Sim. Todos os meses a conta de luz Sim. não vai vir? Todos os meses, enfim, telefone não vai vir? Você não tem como saber porque é consumo, concorda? Sim. Mas todos os meses ela vai vir, certo? Você Sim. pode fazer uma média disso. E aí eu não sei quantos clientes eu vou ter. Só que aí você inverte o jogo. E aí você muda de cadeira. Você sai da cadeira de comercial e vai para a cadeira do financeiro. Como é que o financeiro faz isso? É simples. Qual é o valor da minha despesa fixa? A minha despesa fixa é R$12.000. Então eu tenho que pegar todas as minhas despesas e entender qual é o tamanho dela sobre esse meu valor que eu pago por mês. Como que você faz isso? Continha simples também. Você vai pegar o valor que você paga da água, vai dividir pelo total de despesa geral e vai multiplicar por 100%. Feito isso, você encontrou a porcentagem que ela impacta sobre a tua despesa geral. Pegou? Quer que eu repito? Repete. Ó, você separou lá o que você paga com conta de água, Sim. beleza? Digamos Sim. que você gasta R$100 com conta Sim, de água. ok. O total das suas despesas no mês foi R$3.000. Ok. Você vai pegar os 100, vai dividir pelo 3.000 e vai multiplicar por 100%. Ah, tá, entendi. O que você descobriu? Você descobriu a porcentagem dela sobre as despesas gerais. Entendi. Resolveu? Não. O que você faz? Você pega de novo o valor dos R$100, só que aí você vai dividir ele agora pelo total que entrou na sua conta no mês anterior. Ok? Ok. E você multiplica por 100%. Você Sim. vai saber o quanto aquela despesa consumiu do que entrou. Você faz um menos o outro e você vai descobrir qual é a porcentagem que você tem que colocar sobre cada Sim, atendimento. sim. Ah, mas eu não vou conseguir fazer... Eu baseei aqui que eu vou fazer 50 atendimentos. Mas eu só fiz 20. Como é que ficou com os 30? A conta é simples. Você não pode fazer pela quantidade de atendimento. Você tem que fazer pelo valor de faturamento. Então, o seu valor de despesa fixa, o mínimo que você tem que fazer no mês é ter de recebimento para pagar as despesas fixas. Pegou isso ou não? Entendi. Então, ó, exercício para você fazer em casa. Tá. Listar tudo que você... Lição de casa, hein? Depois a gente vai conferir. Pode deixar. Você é da época da Vou escola mandar. que davam estrelinha? Sim. Que davam régua na mão também?
Então tá bom. Então, ó, o que você tem que fazer? Fazer uma lista de tudo que você tem para receber. Sim. Depois uma lista de tudo que você paga. Do que você paga, você tem que separar o quanto é da pessoa física e o quanto é da pessoa jurídica. Beleza? Tá, ok. Separou o que é da pessoa física. Você enxergou o que é da pessoa jurídica. Você vai pegar o recebimento e vai tirar um pelo outro. Só que você vai ver os recebimentos que são reais, que você pode contar com ele todos os meses. Sim. Ok? Eu não tenho como contar com recebimentos todos os meses. Então é zero. Se for zero, é um problemaço. Porque aí você tem uma despesa fixa, você já começa o mês devendo. Entende? Entendi. Você vai jogar no Google agora e colocar assim, qual que é o valor da minha reserva de segurança que eu tenho que ter todos os meses? Vamos dizer que você tem que ter no mínimo 3 meses de segurança. No teu caso, você está completamente exposta. Por quê? Porque a pessoa paga conforme ela pode. Então, qual Sim. é o teu grande desafio saindo daqui? Se você não entendeu nada do que eu falei, mas você conseguir gravar só essa última coisa que eu vou te falar agora, para mim já valeu isso aqui, eu já ficaria com você mais 10 horas a gente só falando sobre esse ponto. Sim. Que é assim, quando você entender o tamanho da tua despesa fixa da empresa, o seu recebimento garantido do mês não pode ser menor do que ele. Entendi. É muito simples, só que não é fácil de fazer. É muito simples, só que você tem que fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Com outros tipos de venda. E aí a tua mentalidade é melhor do que eu nesse sentido para você pensar em possibilidades que você consegue fazer. Por exemplo, as suas alunas, de repente você pode atrelar isso e criar um valor que elas vão pagar para elas receberem um conteúdo seu, um vídeo para te acompanharem. Você fazer uma live nesse horário que você ficaria até de madrugada, você faz 8 horas da noite, de repente uma live num grupo fechado com elas e cobra R$100 por mês. Você já gerou ali um recorrente. Então, qual é a tua grande sacada para gerar no teu negócio? Que para mim, acho que isso foi... Quando eu vi as tuas perguntas, eu falei, aqui cabe a mesma coisa igual o Celebrante. Como ela gera recorrência? Então, a primeira coisa que você tem que entender é assim, ó, a empresa todos os meses vai ter despesa, não vai? Sim. Só que você também precisa ter receitas garantidas. Sim. Então, as negociações dos seus contratos precisam ser pautadas em cima disso. Entendi. Faz sentido isso para você? Muito, agora faz. Eu nem sei se a gente tem tempo mais. O tempo já foi? O tempo já foi, a gente falou demais. Mas eu vou concluir ainda, para ficar bem claro para você a questão da gestão do caixa, da conciliação. A conciliação bancária, você faz ideia como é que você faz isso? Não faz ideia? Não. A conciliação bancária ela é muito simples. Você tem 3 formas de fazê-la. Primeira, você pode usar um sistema de gestão, e eu posso te falar o nome de alguns que custam R$40 por mês. Sim. Que você vai baixar o extrato via OFX. Sabe o que é o OFX? Já ouvi falar. É um modelo de formatação Sim. como se fosse o Excel. Você vai baixar ele, é um já ouvi FX, falar. faz o upload dele no sistema. Sim. Ele carrega todo o seu extrato e ele vai dar a possibilidade de você escolher para onde foi o dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que saber, você gasta R$10.000 por mês com todas as contas. Mas com o quê? Precisa fazer, Não você sei. precisa fazer esse acompanhamento. Se você não souber, você precisa procurar uma ajuda externa em algum Sim. momento para fazer isso para você. Pelo menos Sim. para você entender para onde o seu dinheiro está indo. Porque Sim. pensa assim, ó, de repente você está imaginando que todo o seu dinheiro está saindo para um tipo de despesa. Sim. E quando você olha, tem outra Vai completamente ver... diferente. Não. É porque tudo, né, a gente não coloca tudo na planilha, né? A gente fala que coloca, mas não. Tem outras coisas sempre, vai tanto, vai Exatamente. X. E no final talvez seja isso que esteja dominando o meu faturamento. Exatamente. Agora, quer uma coisa boa? De tudo isso que você me falou, tem uma coisa que é boa. Como você, na verdade, como você é a principal funcionária do teu negócio, Sim. que as pessoas estão vindo por você, não tem nada de errado você hoje transferir o dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física. Mas calma, não quer dizer que você tenha que fazer tudo. O que tem que ficar na empresa? O que tem que ficar na empresa é o mínimo que ela precisa para se manter. Então, se a empresa tem lá as contas de água, conta de luz, conta de telefone, conta de aluguel, você vai deixar uma reserva ali caso surja uma emergência para alguma coisa e esse pouquinho todos os meses vai chegar no final, sim. ele vai ser um montante, mas é dinheiro da empresa. Todo o restante você vai fazer como retirada. Entende? Só que você precisa ter muito claro na sua mente para você atingir o teu objetivo, que é, e eu vou fazer essa pergunta para você, quem você acha que tem que ficar rica primeiro? A pessoa física ou a pessoa jurídica? Jurídica? A pessoa jurídica. Senão a física Senão a não física. vai conseguir. Exatamente. Então, não está errado Sim. você transferir o dinheiro de um lugar para o outro, porque hoje você não tem essa separação. E, via de regra, está misturado mesmo as naturezas de operação, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Ok? O que você precisa fazer? Separar o que é despesa fixa da pessoa jurídica e o que vai ficar na conta tem que dar para você, pelo menos, pagar os 7, 8 primeiros dias de despesas que você tem na pessoa jurídica. Entendi. Segunda dica. Você não pode fazer pagamento de conta todos os dias. Tem que ter um dia... Você tem que ter datas específicas. Mas eu sou Ok. pequena, se eu falar pro cara que quero pagar dia 15, ele não vende para mim. Muda de fornecedor. Ok. É duro, tá? Mas tem que fazer. Eu fui fazendo isso aos poucos. Hoje eu faço um pagamento por mês.
Agora eu faço 2, porque eu mudei porque eu quis. Mas eu faço pagamento dia 20 e dia 30. Dia 20 eu pago todas as despesas, dia 30 eu pago os funcionários. Entendi. Ah, mas e aí? Teve empresas que eu tive que demitir. Que eu não consegui mais trabalhar com eles. Por quê? Sim. Porque senão se encaixava dentro da minha política de recebimento, da minha política de pagamento. Filtro. Entende? Filtro. Ok? Ok. Beleza? Ok. Valeu a pena? Sim, A gente muito. pode marcar outras, assim, não tem nada de errado. Pode me mandar dica, pode mandar perguntas, pode dar dicas pra vir também de Perturbar. maquiagem, pode mandar mensagens. Se você entender que faz sentido para você contratar uma consultoria, pensar, enfim, Sim. a gente está super à disposição. Sim, eu agradeço. Quando tiver treinamentos, a gente vai compartilhar com você. Mas mais importante do que isso, que eu falei bastante, é como é que as pessoas fazem agora para te encontrar. Onde que as pessoas acham você, em que lugar que as pessoas te encontram, como é que elas fazem para pedir um orçamento, para entender como é que funciona, para elas saírem lindas, maravilhosas. Você faz um trabalho incrível. Vende seu peixe agora, essa hora. Principal rede é o Instagram, né? O @Carol com 2 L's Rodrigues. Ok. Então lá eu tenho o meu link, Uhum. que direciona diretamente a cliente para o meu WhatsApp. Lá a gente pode conversar, ela pode pedir o orçamento. Então a melhor rede para me achar no momento é no Instagram. Perfeito. Só faz noiva ou você faz Todo mundo. todo mundo? Todo mundo. Noiva, debutante, madrinha, formanda, todo mundo. Quer mudar, melhorar a autoestima, é só me procurar. Perfeito. E se a pessoa falar que viu você nesse podcast, Ganha desconto. que ganha desconto nada, mulher. Ganha Acabou de desconto. aprender, não pode ficar dando desconto Não pra é? todo mundo. Tem que ganhar desconto. Não, Como dá assim? desconto não vai consumir seu caixa. Não, a gente já vai mudar as formas financeiras. Dá para dar um desconto para o cliente. É isso aí. Última sacada de hoje, então, é o seguinte. Mais importante do que quanto você ganha é como você administra. Se você for atribuir um desconto, esse desconto precisa estar calculado na sua precificação. Você não viu aqui, ó. Tá vendo? Foi isso que passou pela minha cabeça. Acabei de aprender isso. É isso aí. Então, muito obrigado por você ter Imagina, eu vindo. que Muito agradeço, obrigado de verdade. de Espero verdade. que isso tenha contribuído. E, pessoal, esse foi o segundo episódio do BPO Cast. Esperamos vocês na próxima. Se você gostou desse vídeo, vai aparecer em algum lugar, um sininho para você clicar, coloca os seus comentários e nós estamos juntos. Até a próxima.